Então, pessoal, vamos aqui para mais alguns comentários, tá? Eu vou primeiro comentar uma pergunta feita pelo Jonas Oliveira. Muito obrigado, Jonas, por sua pergunta aqui, né? Ele comentou no vídeo que eu fiz Calvino versus Beza, né? Se Beza levou o calvinismo para longe de Calvino. E a pergunta não tem muito a ver com... Na verdade, não tem nada a ver com o vídeo, mas ele deixa isso muito claro. Mas talvez seja curioso para vocês. Então, vamos pensar aqui. O Jonas falou bem assim: paz, irmão, poderia comentar sobre o uso de tabaco, cachimbo e charutos por alguns irmãos calvinistas reformados? Essa prática parece ser normal entre alguns deles. Fumar ou beber não seria pecado contra nosso corpo, visto que há comprovação dos malefícios que isso traz? Sei que não é tema do vídeo proposto pelo irmão, mas de qualquer forma fica esse questionamento. Obrigado mais uma vez pela pergunta. Esse é um tipo de assunto, se eu não me engano, acho que algum irmão já tinha perguntado isso há muito tempo atrás. Acho que se perdeu isso aí, eu não tô lembrado não. Mas eu acho que alguém perguntou sobre isso, sobre os deleites, né? E deve ter tocado nesse tipo de assunto. Então vamos lá. Primeira coisa importante para compreender, meu irmão, entenda. Por que eu não falo sobre esse tipo de assunto, especificamente falando? Porque eu não falo sobre isso, né? Assim, porque eu posso, nesse sentido, acabar criando regras para os outros. E se tem uma coisa que eu não quero fazer, porque eu não tenho o direito de, é fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, às vezes, quando é, é pedido, né, por alguém para que se defina isso é pecado ou não é? Isso é pecado ou não é? Quando há dúvidas com relação a se é pecado ou não é, e eu falar que é e pronto, não é? Então eu estarei sendo cabeça dura e eu estarei criando um julgo sobre a vida das pessoas. E eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso, certo? Não posso de jeito nenhum. Mas aí é porque tem o irmão, por exemplo, pode pensar desse jeito. Mas eu acho que é pecado porque isso atenta contra o corpo da pessoa, etc. Isso é uma questão bem relativa, irmão, tá? É bem relativa, só nesse ponto aí, porque, sinceramente, quem está dizendo que faz mal, não é, ou não, é a ciência, que é tão inconstante que rapidamente muda. Muita coisa muda. O pessoal fala que faz mal e depois muda, né? Então, uma hora leite era uma maravilha, agora leite faz bem. Depois fica sendo uma desgraça de novo. Ovo era uma maravilha, agora ovo faz mal. Depois fica sendo uma maravilha de novo. Então, assim, ficar se confiando apenas em dados científicos que vão sendo atualizados, que são muito mais sensacionalistas, é perigoso, porque você vai ficar analisando esse tipo de coisa e começar a pensar nas possibilidades disso prejudicar o seu corpo e pensar, já associar isso a eu estou pecando, porque eu estou fazendo mal ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo, por exemplo. Então, é um tipo de associação que não é correta, não. Tá? Isso não é muito bom, porque se você vai fazer esse tipo de coisa, você vai acabar criando certas regras do não pode e você vai acabar colocando o jugo sobre outros irmãos. Tá? Então isso é muito perigoso. Muitos já erraram nisso, não é? Eu penso que a cultura brasileira, a cultura evangelical brasileira errou muito nisso no passado e agora eles estão criando um monstro, não é, de pessoas que vivem de maneira desordenada, porque elas aprenderam a não desfrutar de nada dessas coisas, porque é pecado e acabou porque eu posso estar dizendo. Mas se você for analisar, a questão é muito mais ampla, mais complexa também. Não é? Eu estou só abordando essa questão, tá? Por exemplo, a turma que existe hoje, né? Você deve saber disso aí. Existe hoje uma divulgação grande com relação à medicina alternativa, né? Então, pessoas que seguem Lai Ribeiro, tal, e pessoas que são da mesma linha do Lai Ribeiro. Um médico bem conceituado, mas que tem uma abordagem com relação à medicina alternativa, não a medicina tradicional que nós conhecemos, não é? Uma medicina muito mais de prevenção, de alimentação, de uma vida saudável para evitar certos problemas. E eu posso dizer, né, por experiência também, não só porque faz muito sentido o que eles estão dizendo, mas por experiência, também já me consultei assim. E realmente é algo muito bom, ok? Mas nós temos que lembrar que por mais que o argumento pareça positivo, não é? De que você não pode comer isso, porque se você comer isso você vai acabar com o seu corpo. Se você vai começar a olhar para esse tipo de situação, você vai perceber o seguinte, que não só você vai colocar na conta tabaco, fumo, no sentido geral, álcool de repente, certo? Mas você vai começar a cortar um monte de coisa, tá? Para muitas pessoas aí que estão seguindo essa linha, por exemplo, e acabam associando isso com a fé, com a vida cristã, vão acabar criando um tipo de lista de regras
onde, meu amigo, esqueça, vai ter uma dieta especial, feito o judaísmo no passado. Então, tipo, não pode leite, não pode tomar refrigerante, não pode comer açúcar de jeito nenhum, doce, nada. Tudo tem que ser natural, tudo tem que ser assim, assim, assado. Não pode nem fazer um suco da fruta, porque a fruta não foi feita para isso, tem que comer a fruta mesmo, e nada de suco. Então você vai criando um tipo de regra, porque essas pessoas, esses profissionais da medicina, eles vão apresentar argumentos científicos que vão dizer, tá vendo, se nós ingerimos isso aqui, isso faz mal para o nosso corpo. E se eu for analisar e for ser coerente nessa insistência até as últimas consequências, nós vamos criar um tipo de prisão onde você não pode fazer absolutamente nada, porque tudo tem algum tipo de relação assim. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, tomar cuidado. Antes de dizer que isso ou aquilo é pecado, temos que tomar muito cuidado para não criarmos um tipo de julgo que no fim vai nos prender também, entende? Então, o irmão que está, de repente, sei lá, faz uso do tabaco, fuma um charuto, né? Espero que não cubano, tô brincando, né? Mas um charuto, um cachimbo, ou bebe, por exemplo, né? Toma uma bebida, ele vai ser acusado de quem está pecando. Por quê? Porque agora já foi comprovado cientificamente que o álcool é uma coisa danosa para o corpo, não é? Ou então o tabaco é danoso para o corpo. Se eu for seguir nesse argumento, não é? Eu vou estar me desviando daquilo que o Senhor está ensinando, ok? Na sua palavra, e acabar achando que o que Deus está ensinando na sua palavra é isso que a medicina está falando hoje. Não, a medicina não determina nada, né? A medicina não determina absolutamente nada. Medicina é ciência e, portanto, sendo ciência, não hoje é estabelecido assim e amanhã acaba mudando por novas descobertas. E nós não podemos viver escravizados nisso. Ficar vivendo baseado naquilo que a ciência está dizendo. Não, a vida é muito mais do que isso, cara. Então, tem que pensar com relação a isso aí. Por isso que eu estou dizendo, não aborda esse tipo de assunto. Agora, isso é esse ponto que eu estou falando, para tomar cuidado, para não ficar, mas, poxa, hoje em dia foi descoberto que isso faz mal, então quem está fazendo está pecando. Não, cara, não é desse jeito. Existem também questões culturais envolvidas aí, tá? Questões culturais. Para irmãos que não são desse contexto brasileiro, onde o evangelicalismo determinou como que as coisas funcionam, essa é a realidade, tá? Então, até pessoas de igrejas reformadas, muitas vezes, elas têm uma maneira de pensar, e essa maneira de pensar, ela foi moldada pelo evangelicalismo. A pessoa querendo ou não, essa é a realidade. Nós nascemos num contexto, tá, onde isso era ensinado, e como muita coisa foi demonizada, então, basicamente, eu acabo absorvendo isso até de maneira inconsciente, e depois eu vou lá e vou raciocinar, e vou chegar à conclusão de que isso é pecado, e criar julgo para os outros, e até para mim também. Então, os irmãos que são de fora, os protestantes de fora, não têm problemas com muitas dessas coisas. Entendeu a situação? O que vai dizer, então, se eles estão fazendo mal ou não, é a própria vida deles. Entendeu? Não é um dado científico. É a vida deles. Tá? É a vida deles. Eles estão realmente sendo prejudicados por conta disso? E se nós vamos investigar mais ainda, outras coisas também estão fazendo mal. Se eu vou tentar achar, por exemplo, a causa da doença de um irmão hoje que não usa tabaco, não fuma, nem bebe, nem nada, e essa causa, digamos assim, está ligada, por exemplo, a algum tipo de alimento que ele consome, que é normal para muitas pessoas. E aí, eu vou começar a transformar também o uso daquele alimento como uma coisa pecaminosa? Não é assim que funciona. Então, sempre tomar cuidado com relação a isso, tá certo? Nós não precisamos, digamos assim, concordar no sentido de que eu vou fazer também. Não, tá? Não. Eu posso ter minha opinião contrária, mas essa opinião vale para mim. Então, quer dizer que eu não faço. Entendeu? Eu não faço. Simplesmente isso. Então, por exemplo, eu nunca tentei, nem quis, nem desejei experimentar, por exemplo, cachimbo ou charuto. Isso pra mim não... Eu não tenho nenhum desejo por isso. A realidade é essa. Isso não me pesa nem um pouco. Eu não tenho interesse, não tenho curiosidade nenhuma. Tá certo? Tá. Existem algumas coisas que eu reprovo com relação a isso, é claro, mas eu não vou condenar nenhum irmão ou dizer que eles estão pecando por isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por exemplo, para algumas pessoas eu poderia ser um falso pastor. Por quê? Porque de vez em quando, olha lá, de vez em quando, né, eu tomo um vinhozinho, eu gosto de um vinho, né, mas é uma coisa que eu tomo assim, tipo, às vezes, né, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, não sei, em alguma ocasião especial, né, não é cultura minha, não é prática minha, não existe, eu não tenho esse negócio de beber socialmente, né, não é isso, mas
De vez em quando, dá vontade, eu tomo. Tranquilo, eu gosto do sabor, e acabou. Para algumas pessoas isso é uma coisa absurda, né? E eu, sinceramente, não entendo por quê. É como se o álcool faz mal, então se você tomar um pouquinho de vinho, né, naquele momento você está pecando, destruindo o templo do Espírito Santo. Ah, por favor, cara, entendeu? Entendeu a situação? Esse tipo de mentalidade, não é? É uma mentalidade legalista, digamos assim, porque quer transformar qualquer coisa em pecado. E não é desse jeito. Não é desse jeito. Há muitas coisas prazerosas na vida que são boas. Né? O que vai determinar, então, se elas vão permanecer boas é o nosso uso moderado de. Então, eu prefiro não ficar criando regras, porque essas regras um dia podem me prejudicar também e a mais pessoas. Então, é melhor não criar esse tipo de regra. E entender que há muitas questões complexas envolvidas, questões culturais. Eu não tenho que ficar também só me apegando à questão da medicina. Não, não é isso, não. Há um peso cultural, às vezes, que puxa para o lado moral também. Então, é uma questão complexa. Não é por isso que eu não gosto de falar tanto do assunto, porque realmente eu não quero ficar determinando regra para ninguém. Entendeu a situação? Os cristãos têm que aprender os princípios da palavra de Deus e viver segundo eles. Não é? E eu não sou policial eclesiástico, né? Eu não tenho que ficar investigando a vida dos irmãos para ver o que eles estão fazendo de errado nesse sentido. Ou o que, de repente, os irmãos fazem que eu não gosto, eu vou tratar como errado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Cuidado. Eu sei que talvez alguns irmãos aí reformados, não é? E não é uma coisa comum, não se engane, tá? Para alguns, isso pode ser comum, é prática deles, cultural deles, tranquilo, cara. Eu não tenho que condenar, nem me incomodo com isso, não. Tranquilo. Entendeu a situação? Porque eu não vou condenar simplesmente as coisas, não. Existe uma tendência para nós condenarmos as coisas e não, por exemplo, as pessoas. Não é o caso que o irmão está fazendo aqui. Alguns fazem isso, mas não é o seu caso. Só que é bom tomarmos cuidado para não simplesmente condenar. Vamos ter um pouco mais de entendimento a respeito da liberdade cristã e entender que o amor limita a liberdade, né? O amor nesse sentido nos ensina o que é a verdadeira liberdade, tá? Esse é o ponto. E ainda mais, não ficarmos criando tantas regras nesse sentido. Isso não é necessário. Não é? Vamos nos guiar pelos princípios e não por regras estabelecidas, porque senão nós vamos ficar... A cada coisa que surgir na sociedade, prática, de cultura, nós vamos começar a criar um monte de regrinhas para condenar aquilo. Não é? E não é assim. Então, eu não vou ficar perguntando se os irmãos, por exemplo, alguém... Ah, você bebe vinho? Não é? Mas que vinho? É vinho com qual teor de álcool? Entendeu a situação? Ou o irmão bebe alguma coisa mais do que vinho? Uma cachaçinha de repente? Não é... O irmão bebe, aliás, fuma, sei lá, um charuto, mas qual é a qualidade desse charuto? Isso tem um prejuízo maior, segundo é dito aí pela ciência, né? Então, assim, isso não faz sentido, irmão, tá? Então é só para entender o seguinte, não se incomode se você souber que algum irmão faz isso ou isso ou aquilo, não é? Eu tenho certeza que esses irmãos que estão fazendo isso, eles têm condições suficientes de responder o porquê fazem e até mesmo calar muitos que estão simplesmente combatendo isso. Você pode discordar, você pode não querer fazer, mas se isso não é claramente pecado nas Escrituras, então por que eu vou condenar? Entendeu? E o que o irmão citou aqui não são coisas que são condenadas pela Bíblia. Você está chegando a essa conclusão de maneira, por meio de baldeação, né? Digamos assim, você está pulando entre princípios para chegar nisso. É um raciocínio, uma conclusão sua. Não é um ensino claro da Escritura. Então, nesse sentido, é melhor não determinarmos regras. Entendeu por que eu não abordo esse tipo de assunto? Por conta disso. Eu não quero, em nome do que eu penso, do meu próprio raciocínio, acabar limitando a liberdade de ninguém. Tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa pode perguntar mais aí. E eu sei que, pelo que eu falei aqui, talvez surjam alguns comentários, não é? Não sei se desagradáveis, mas pode ter uns legalistazinhos da internet aí que vão começar a falar bobagem sobre isso. Mas se falar, tudo bem, tranquilo, né? Quando eu vejo que não dá rock, eu ignoro. Mas valeu mesmo, muito obrigado pela pergunta, tá? É um assunto importante e é claro que no contexto da congregação nós precisamos realmente ensinar os princípios, né? É só cada um deve avaliar a partir dos princípios da palavra de Deus, não é? E também no trabalho dos pastores de ensinar e de pregar o evangelho, de falar sobre o amor, sobre o que é a liberdade cristã e sobre o nosso testemunho no mundo. Então, talvez o ponto mais importante aqui deva ser justamente esse. Será que a minha prática, o que não é problema, o que não é pecado, porque a Bíblia não condena isso, mas será que aquilo não pode estar trazendo escândalo? Eu tenho dois caminhos aí, dois caminhos. Ou eu paro,
de uma vez, não o que seria admirável em alguns aspectos, porque eu não quero que a minha vida ou a minha prática seja um empecilho para a pregação do evangelho. Então eu não quero causar escândalos, por mais fracos. Ou, o que também pode ser admirável, como falei, ou também algo admirável ao invés de eu simplesmente abandonar aquilo, porque eu sei que não há mal nenhum, eu posso combater a ignorância com humildade ensinando. Entendeu? Eu realmente sempre prefiro o caminho do ensino, né? De lançar luz pela palavra de Deus aquilo. Né? E depois, dependendo, é claro, do contexto, né? Deus nos dá sabedoria para isso, para sabermos exatamente como agir com relação a isso. Há muitas coisas que eu deixei de fazer, por exemplo, porque não eram cabíveis mais. Né? Só para você ter uma ideia, não chega a ser algo referente a corpo, né? Basicamente mas é porque isso faz mal pro corpo. Não, mas um monte de coisa faz mal pro corpo, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Tem gente que não usa brinco porque é mutilar o corpo. Mulheres, né? Entendeu a situação? Então, mas no passado, quando jovem na igreja, até como pastor, né? Eu participava de grupo de dança. Tá? Na cidade eu era visto como um pastor louco do hip hop, dá pra você entender a loucura? Eu deixei de gostar? Não. Mas eu deixei de lado. Por quê? Porque não era cabível, cara. Só isso. E eu percebi, eu pude me tocar no meu próprio contexto cultural, que a cultura não conseguia receber aquilo. Por mais que eu tentasse explicar e ensinar, as pessoas não entendiam, não aceitavam. Então eu tive que levantar a bandeira branca, não é? E como para mim isso não é o evangelho, então eu não preciso militar por isso de verdade, tá? Então eu simplesmente deixei de lado, né? Então esses irmãos que devem avaliar se no contexto deles é necessário também deixar esse tipo de coisa. Só tem uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, é promover isso. Isso eu não promovo não, tá? Então se algum irmão está promovendo isso, se tem algum reformado aí de plantão porque entende, e aí fica o recado para outros, né, para quem está fazendo. Se tem algum reformado, um cristão, não é nem reformado, né? Antes de reformado é cristão, tá? Então assim, se tem algum cristão, certo? E cristão reformado que está expondo nesse sentido os seus deleites, não é? O que você gosta de fazer, que eu sei que não é pecado, tudo bem, a Bíblia não condena aquilo especificamente, e você sabe disso e você se sente livre para fazer, tranquilo, ótimo, e você está expondo esse tipo de coisa, então tome cuidado, porque isso não é sábio da sua parte não, ficar promovendo esse tipo de coisa. Tenta imaginar o impacto que vem na mente de pessoas que estão de repente acompanhando imagina um irmão reformado com a lapa de charuto numa rede social. Pra quê? Isso pra mim é autoafirmação, tá? Então, aí começa o erro. Quem faz isso está se autoafirmando, né? Porque você sabe que você vai causar, então por que você está fazendo? Então fica aí o alerta, né, para irmãos que não estão tendo sabedoria no uso da sua própria liberdade, ok? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também. E lembrem-se, cuidado para não ficar condenando as pessoas. Por favor, lembrem-se disso. Valeu, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Dá o joinha também, tá? O pessoal assiste aí, mas dá o joinha. Tem vídeo aí, né? Tem um pouco mais de visualizações, mas cadê o joinha que é bom? Não tem, então dê o joinha também. Nada de comentar e recomendar, né? Compartilhar. Valeu.